quem ainda não tem, né? Já foi dado aqui os testemunhos de conversão, né? O meu também, como foi dito pela minha esposa. Eu achava que os meus caminhos trilhariam em uma direção. Porque todo mundo pensa na sua própria vida e projeta, desejando aquilo que lhe acha que é bem, que é bom, que vai ser bem, que vai ser bom. Mas eu glorifico a Deus, porque no dia 30 de novembro de 2009, como já foi dito aqui, ele enviou um servo dele, um missionário, para mostrar a mim um novo caminho. Glória a Deus. Mostrar a mim uma nova oportunidade, uma nova situação. E era nova, porque crente, cristianismo, Jesus, evangelho, igreja, não estava no meu caminho. Porque íamos à missa por ir. Era o costume da nossa família católica. Íamos à igreja por ir. Mas não tínhamos o conhecimento de que Jesus era o caminho. O melhor caminho. Glória a Deus. Glória a Jesus. Outrora imaginávamos que, eu pensava, Deus no canto dele, cuidando da vida dele, e eu aqui cuidando da minha, e eu não cruzo o caminho dele, ele não cruza o meu, já era. Mas um dia ele cruzou meu caminho. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Um dia ele se deparou face a face comigo e verdadeiramente eu pude me converter do caminho ao qual eu estava seguindo. Glória a Deus. E olhando para a nossa situação, olhando para a nossa sociedade, não é diferente. Porque tudo que eu imaginava, que eu sonhava, que eu projetava, que eu calculava, tudo que eu desejava, que a minha alma anseiava, que eu, queria, um dia foi confrontado por aquilo que Deus queria. E sem eu saber, o que eu queria não iria me trazer nenhum bem. Iria me trazer só mal. Sem eu saber, eu não sabia, não entendia, não conhecia que na verdade o que eu precisava era de Jesus. Aleluia, Jesus. Eu achava que eu precisava de um carro bom, eu achava que eu precisava de uma casa boa, eu achava que eu precisava de muito dinheiro, eu achava que eu precisava de muitas mulheres, eu achava que eu precisava de muito poder, mas na verdade o que eu precisava era só de Jesus. Glória a Deus. Eu não sabia, eu vivia na ignorância, eu vivia batendo cabeça, como se diz, eu vivia quebrando a cabeça de tanto bater, porque andava de um lado para o outro e não chegava em lugar nenhum. Eu achava que aquilo que eu sentia dentro de mim, eu conseguiria, irmãos, no álcool, nas drogas, na prostituição. Só que eu entendia que não era o suficiente. A alegria era passageira, o prazer era passageiro. Porque quando o efeito passava, a dor voltava, a tristeza voltava, a depressão voltava, a angústia voltava, Aleluia. a insatisfação voltava. Glória a Deus. Mas eu era teimoso, porque eu continuava buscando naquilo, naquelas coisas. Aquilo que só Jesus podia fazer. Glória a Deus. Trazer. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Olhando para o Glorificado é teu mundo, nome, Jesus. olhando para a nossa sociedade, nós precisamos entender isso. Quando Aleluia. Moisés tem o primeiro encontro com Deus, diante da sarça, talvez ele achava que talvez seria o próximo faraó. Porque ele se preparou a vida inteira para aquilo. Ele estudou, ele se preparou, ele foi muito bem educado no palácio real. Ele viveu a sua vida desde a sua infância até o dia em que ele encontra Deus na sarça. Aleluia. Ele achava que ele ia trilhar um caminho de sucessão. Ele estava se preparando para aquilo. Até o dia em que ele ouve a voz de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Talvez Abraão achava que continuaria e morreria em Ur dos Caldeus.
Talvez a sua expectativa de vida era simplesmente viver, criar os seus filhos, cuidar da sua família e esperar a morte chegar. Abraão nunca projetou seu pai da fé, seu pai de nações. Mas o caminho de Deus, ele sempre irá confrontar o caminho do homem. Glória a Deus. Não importa o dia, a hora ou o tempo, o meu foi dia 30 de novembro de 2009. Com apenas 21 anos de idade. Glória a Deus, aleluia. Mas ele resolveu cruzar o caminho do meu pai com 60 anos de idade. Glória a Deus. Já faz 3 anos que meu pai serve ao Senhor. Glória a Deus. Poderoso. Mas o que nós precisamos entender é que não escapará ninguém sem um dia ser confrontado por essa palavra. Como está lá em Deuteronômio, eis que diante de ti eu coloco a bênção e a maldição. A escolha sempre caberá a nós. Eu poderia naquele dia dizer não. Assim como muitos dizem não. Mas cabe somente ao Senhor todas as coisas. Muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Mas tudo isso é sob a responsabilidade dele. O que nós precisamos entender como igreja missionária de Cristo é que nós temos uma responsabilidade, que é mostrar o caminho. Nós não vamos obrigar a ninguém, pegar ninguém pela mão, pela força e dizer, olha, você tem que ir por esse caminho, não. Porque a Bíblia não faz isso. Ela não impõe nada. Ela expõe. Glória a Deus. A Bíblia só está aqui para nos mostrar o caminho. De Gênesis a Apocalipse, ela mostra Jesus. Deus poderoso, né? Desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia fala somente de Jesus. Aleluia. Dizendo, Ele é o único caminho para chegar até o Pai. Glória. Nós não podemos, como igreja do Senhor, como já foi falado aqui, independente do lugar onde nós estejamos, é nos acovardar, irmãos. É calar a nossa boca, é fechar os nossos olhos, querer ser omissos, fazer vista grossas para algumas situações. Não! Diante dessa palavra não tem grande, não tem pequeno, não tem poderoso, não tem famoso, não tem nada. Diante de Deus. Diante dessa palavra, todo mundo se prostra e se prostrará. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Porque a palavra de Deus, Aleluia. não tem grande. Glória a Deus. Não tem Aleluia. faraó, não tem rei, Eita, Jesus. não tem nada. Nós precisamos entender que a igreja foi incumbida pela responsabilidade missionária de ir àqueles que não conseguem vir. Glória a Deus. Ser igreja é ir até aqueles que não conseguem vir. Aleluia. Talvez, se não tivesse preparado aquela oração na casa da minha sogra, eu nunca colocaria o pé dentro de uma igreja. Porque o que nós precisamos entender é que nós rompemos uma barreira. Mas tem muitos lá fora que não conseguem, não tem força. Não tem força de sair da sua casa e vir à casa de Deus. Porque a guerra, ela é tremenda. Por isso que Jesus, na sua infinita sabedoria, entendendo tudo isso, diz, não, eu vou levantar um povo para ir. Glória a Deus. Aleluia. Àqueles que não conseguem vir até mim. Porque Deus poderia muito bem, diante de toda a criatura, se manifestar como se manifestou para Moisés na sarça, pessoalmente. Ele poderia muito bem falar no ouvido de qualquer pessoa aqui, na cadeia, na rua, na biqueira, na balada, como ele falou com Abraão. Aleluia. Glória a Deus. Mas ele achou por bem fazer isso através de mim e de você. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia. Ele achou por bem, ele poderia, ele pode, ele é o Todo-Poderoso. Mas ele achou melhor fazer isso através de mim Oh, Deus. e de você. Aleluia. Igreja de Cristo. Aleluia. Porque talvez muitos aí fora não saibam ainda. Que não importa onde quer que eles vão, eles sempre irão precisar ter um encontro com Deus. Aleluia. Glórias. Quando eu comecei a descobrir a vida do missionário que me ganhou para Jesus, eu falei assim, rapaz, esse homem é louco. Ele era engenheiro civil. Já naquela época, em 2009, ele já ganhava mais de 30 mil reais por mês. E Jesus falou assim, larga isso aí e vem. Vem fazer a minha obra. Glória a Deus. Aleluia. Talvez ele achou que a vida inteira dele, ele construiria casas, prédios. Assim como um dia, irmãos, Pedro, lá, botando as redes, preparando tudo no seu barco. A única expectativa que ele tinha era pescar para sobreviver. Todo dia, a mesma rotina. Bora levantar de madrugada, mar adentro. Um dia pegava bastante, outro dia pegava pouco. Quantos que não estão aí fora, irmão, sem expectativa nenhuma? Sobrevivendo, sem esperança, sem fé, sem saber que eles podem viver algo sobrenatural em suas vidas através dessa palavra. Glórias a Deus. Glória a Deus. Quantos que não estão vivendo uma vida de miséria, e eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de condição de vida, de intelecto, sabe? De raciocínio, de poder pensar que eles podem viver uma vida diferente em Cristo. Quando Cristo olha para Pedro e fala assim, viu? A partir de hoje, você não vai mais pescar peixe, você vai pescar homem. Aleluia. Talvez aquilo soou na vida de Pedro e falou, rapaz, que negócio doido é esse, pescar homem? É ir. Porque quando Cristo, irmãos, olha para nós, é a mesma manifestação de quando ele olha para Noé diante de toda a desgraça da humanidade, e ele olha para Noé e fala, rapaz, tem uma diferente desse homem. Talvez ninguém conseguia ver em Noé aquilo que Deus viu quando olhou para a terra. Assim como talvez algumas pessoas olhem para nós e não conseguem ver aquilo que Deus viu. Aleluia. Glória a Aleluia, Deus. Ele disse em Jeremias, olha, ainda antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te... Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Ele já nos conhece. Aleluia. E nós não precisamos ficar querendo mostrar nada e provar nada para ninguém. Glória a Jesus. Porque quem já sabe o que nós somos, Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Ele tem a nossa história diante dele. E ele expõe a nós, como ele disse a Isaías, olha, os meus pensamentos não são como os seus. Assim como os meus caminhos também não. Eu nunca imaginei ser o que eu sou, fazer o que eu faço, viver como eu vivo. Eu nunca imaginei, eu nunca pensei, projetei, calculei, sonhei, esperei ser crente. Eita, glória, aleluia. Aleluia. Assim como, se você for andar para a rua agora, tem um monte de gente lá que também nunca pensou, mas um dia vai ser. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque nós temos as limitações humanas de achar
que as coisas são como nós pensamos que elas são. A gente tem o velho e mau hábito e costume de achar que as pessoas são quem nós achamos que ela é. Mas a gente sempre acaba julgando pela aparência. E na grande maioria das vezes a gente erra. Aleluia. Como Samuel, profeta. Lá na casa de Jessé fala, opa, é esse valentão aí. É esse gato aí que Jesus escolheu. Olha o tamanho do músculo desse homem. Deus falou assim, não, filho, não é assim. Eu não vejo como você vê. Aleluia, Jesus. A igreja do Senhor, a partir do momento que foi aberto os olhos espirituais por essa palavra, que a escama dos nossos olhos caíram no dia que nós levantamos a mão e aceitamos a Cristo como Salvador, nós não podemos mais olhar para a sociedade da mesma maneira. Glória a Deus. Porque nós temos que olhar para eles como Cristo olhou para Pedro. Porque quando Jesus olha lá e vê Pedro lá no barco, ele não vê um pescador de homens. Ele não vê um cara ansioso, precipitado, sabe, sanguíneo, sangue correndo nas veias, que a qualquer momento ele arranca da espada e já corta a orelha de um. Quando Cristo olha e avista Pedro pela primeira vez, ele já está olhando Atos 2. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ele já viu o dia que o galo cantou e ele negou, mas o que fez ele persistir em Pedro foi Atos 2. Glória a Deus. Quando ele vê Pedro amadurecendo na fé, entendendo que realmente Deus tinha um novo caminho para ele, e ele abre a boca com poder, autoridade e ousadia e prega o evangelho e 3.000 almas se convertem a Jesus. É assim que nós temos que andar na rua. Quando nós vemos um drogado, um nóia, um alcoólatra, um impulso. Porque lá no meu bairro tinha um que a gente passava e ele estava caído, literalmente na sarjeta, na valeta, na beira da rodovia ali. E todo mundo chamava ele de Zé. E ele passava na frente da igreja bêbado, caindo de bêbado. E todo mundo falava, a morte dele, questão de tempo. Se a cirrose não chegou, já ela chega. Mas hoje, você vai lá e fala assim, e aí como é que você chama? Eles falam, José. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não é você que era o Zé, fulano de tal? Ele falou, eu era. Até o dia que eu encontrei Deus. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ele já fala, hoje eu sou o irmão José. Glória a Deus. Aleluia. Ele ia para o culto, bêbado. Fazia o apelo, ele aceitava Jesus. Ele aceitou Jesus umas 30 vezes, irmão. Oh, bênção. Chegava bem no finalzinho do culto, assim, bêbado, o obreiro colocava a cadeirinha para ele ali. Quando eu fazia o apelo, ele aceitava, irmão. Glória a Deus. E quantos crentes olhou para aquele homem dentro da igreja e falou, ixi, não dá nada. Só cachaça. Mas Deus sabia muito que ele passava. Aleluia. A guerra que ele enfrentava. Glória a Deus. Porque a gente olhava assim, crente, falava, safadeza, essa vergonhice. Não para de beber porque não quer. Ah, irmão. Talvez para quem nasceu no berço evangélico e nunca experimentou o que é ser escravo da bebida, é fácil falar. É safadeza, essa vergonhice. Mas quem já foi escravo do álcool, sabe a guerra que é para sair dele. Quem já foi escravo da droga, sabe como é difícil sair dela. Mas Cristo, Ele olha para nós e Ele vê aquilo que Ele pode fazer através de nós. Aleluia, ó Deus. Deus fiel. Glória a Deus. Meu Deus. Aleluia. Hoje aquele homem teve a sua dignidade restaurada, a sua vida transformada, o seu casamento restituído. A sua família hoje está bem estruturada porque ele entendeu que o caminho que ele estava seguindo era a morte. Mas o caminho que Jesus ofereceu para ele era o caminho de vida, de vida Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Não julgue pela aparência, não julgue pelo momento, porque você não conhece a história. Talvez hoje você passe e você vê os jovens felizes aí, na balada, se drogando, bebendo, se prostituindo. Mas quem conhece eles desde o ventre é Deus. E Ele diz a mim e a você, vai até Ele. Glória a Deus. Aí a gente ainda quer gesticular, Senhor, mas é perseguidor. Esse Saulo aí, ó, é bandido perigoso. É do PCC, é de não sei quem, é de não sei das quantas, beba, cheira, rouba, mata. Eu ir lá, Jesus! É, porque Ele falou pra você isso aí, mas pra mim é um vaso escolhido. Eita, Através dele eu posso fazer grandes coisas. Através dele eu posso ganhar grandes almas. Através dele eu posso levantar de um traficante um maior e do mais grandes missionários. Glória a Deus. Porque o que seria de Paulo, irmão? Se não fosse aquilo que ele viveu a caminho de Damasco. Glória a Deus. O que a igreja precisa entender é que a única coisa que o mundo precisa é poder ter a oportunidade de olhar no olho de Deus, sentir a mão, o abraço, se sentir literalmente amado de verdade. Glória a Deus. Eles não sabem, nós sabemos. Então sobre nós está a responsabilidade de ir até eles e dizer, olha, Jesus te ama como ninguém é capaz de amar. Glória a Deus. Jesus te quer como ninguém nunca quis. Jesus literalmente quer te ver feliz, te fazer feliz. A igreja foi levantada para isso, para viver e fazer missões. Glória a Deus. Aleluia. O que seria daquela samaritana, irmão? Se ela não tivesse a oportunidade de trocar pouquinhas palavras com Jesus na beira do poço. Aquela mulher viveu a vida inteira achando que a felicidade dela estava no braço de homem. Ela viveu a vida inteira achando que a única coisa que trazia algum tipo de prazer, de alegria, de conforto para ela, era estar no braço de alguém. E ela se jogava no braço de um, pro braço de outro, até de homem casado. Até o dia que ela se encontra com Jesus achando que era um homem normal, um homem comum, um homem qualquer. Mas quando o olho dela abre, ela fala, você é profeta. Glória a Deus. Jesus fala, eu sou mais do que profeta. Glória a Deus. Eu sou a fonte. Aleluia. A fonte que joga Glória a Jesus. Aleluia. uma água. Que se você tomar dela, nunca mais você vai ter sede. Graças a Deus. Aleluia. Era uma adúltera, irmão. Que vivia a vida inteira se prostituindo. Mas que no dia que teve um encontro com Jesus, a adúltera virou missionária. Glória a Deus. Aleluia. E é assim que a igreja tem que olhar para o mundo. Aleluia. Tem problema. Está adulterando, está pecando, está roubando, está matando, está cheirando, está fumando, está bebendo. Mas é só Jesus chegar e ele muda. Glória a Deus. Porque isso ele fez comigo, ele fez com você, fez com você. E ele vai fazer com muito mais gente. Aleluia. Desde que eu e você entendamos que nós precisamos, irmãos, abraçar essa causa e essa responsabilidade Aleluia. de literalmente sermos missionários. Oh Deus, aleluia. Para que pessoas possam ver o que nós vemos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós vemos aquilo que Pedro viu. Glória a Deus. Quando Jesus dá um sermão meio duro e as pessoas começam, meio pesado essa palavra aí, vamos vazar. Glória a Deus.
negócio começou a mudar, agora já não é mais cura, já não é mais milagre. O negócio agora é exortação, é correção, é santidade. Vamos vazar. Aí os discípulos falaram, pior que é verdade mesmo, hein? O povo está indo embora, Jesus, e agora? Jesus falou, se vocês quiserem ir, também pode ir. Aí Pedro falou assim, para onde nós iremos? Glória a Deus. Para onde? Que caminho nós vamos seguir? Se só o Senhor Jesus tem as palavras de vida eterna. Aleluia. Nós entendemos isso. Que somente Jesus Cristo tem a palavra de vida eterna. Glória a Deus. Mas, enquanto o mundo ainda não entende isso, nós precisamos perseverar. Perseverar, acreditar, insistir. Sabe? Literalmente se esforçar. Para que o Senhor Jesus também abra os olhos daquele que hoje está cego. Abra os Glória a ouvidos Deus, daquele que está aleluia. surdo. Aleluia, Senhor. Irmãos, hoje nós temos o conhecimento do que é ouvir a voz de Deus. Outrora a gente nem sabia que Deus falava. Glória a Deus. Hoje a gente tem a ciência de que estamos sentindo aqui é a presença do Deus vivo. Glória a Deus. Outrora eu achava que ele só ficava lá quietinho no cantinho dele, lá no céu, que eu nem sabia onde era. Hoje eu sei que ele mora dentro de mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Hoje eu sei que a mão dele é literal. Ela toca. Porque no dia que eu aceitei a Jesus, a mão dele me tocou literalmente. E o missionário orou por mim. E eu que estava com medo, irmão, que você nem imagina. Eu tinha medo. Porque a gente tinha um testemunho meio esquisito, sabe? A gente ouvia falar da igreja, esse negócio de cair. E o missionário estendeu a mão e não tocou em mim. De longe, assim, ele estendeu a mão. Não sei o que aconteceu, irmão. A perna sumiu. A perna foi embora em 2 segundos. E eu estava no chão. Quando eu estava no chão, eu senti literalmente uma mão pegando dentro de mim, tirando. E eu chorava. Eu chorava, sabe? E quanto mais eu chorava, mais aquela mão tirava. Glória a Deus. Quanto mais eu chorava, mais aquela mão tirava. Os irmãos sabem que eu sou meio cheinho, porque os irmãos não é cego. Mas, irmão, quando eu levantei daquela oração, parecia uma pena. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu falei, esse negócio é bom demais. Quando ele fez o apelo, eu falei, não vou pensar 2 vezes, eu quero esse Glória a Jesus. Deus. Aleluia. Porque eu entendi Oh, Pai Santo. que o que me faltava era ele. Glória a Deus. E o que seria do Glauber Aleluia. se a igreja não saísse do comodismo, Aleluia. do conforto do templo, e não atravessasse a Macedônia para ir numa casa, falar do amor de Deus e salvar uma vida. Glória a Deus. A igreja não pode se resumir em templo. Porque naquele tempo de Jesus, nem tempo tinha para a igreja primitiva ainda. Jesus, quando dá ordem aos discípulos sobre a missão, fala, vocês vão de casa em casa. A igreja precisa entender que nós precisamos ir. Nós precisamos ir. Glória a Deus. Oh, Jesus. Porque eu não conseguiria ver. Mas a igreja veio até mim. Jesus veio até mim através da igreja. E a igreja precisa continuar sendo a ponte ao traficante,
prostituta, para o criminoso, para o alcoólatra, para o mentiroso, para o golpista. Para nós encerrar, irmão, que seria de Jacó, se não fosse o que ele viveu no Val de Jaboque. O enganador, o espertinho, o golpista. O que seria dele se não fosse aquela luta com aquele anjo a noite inteira? E alguém lhe pergunta assim, viu, como é que você chama? A última vez que foi perguntado isso para ele, ele se passou pelo seu irmão. Mas diante de Deus, não tem maquiagem. Glória a Deus. Diante de Deus não tem disfarce, não tem fantasia. Ah, irmão, se realmente nós fôssemos aquilo que nós postamos. Ah, se a nossa vida fosse esse mar de rosas que realmente nós postamos nas redes sociais. Ah, se realmente fosse aquilo, né, irmão? Aleluia. Mas a gente sabe que na realidade da nossa vida as coisas são muito diferentes. Aleluia. As nossas expectativas são aquela que nós postamos, mas a nossa realidade é aquela que nós enfrentamos dentro da nossa casa. Glória a Deus. Aleluia. Então não se preocupe se você olhar para alguém e você ver ela sorrindo. Se você olhar as postagens dela e parecer que está tudo bem. Seja espiritual. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Porque aqueles que mais querem estar bem são os que estão piores. Nós temos a solução, nós temos o remédio, nós temos a cura, nós temos a libertação, nós temos a solução para o mundo. Glória a Deus. E essa solução é Jesus. Glória. Aleluia. Então, pelo amor de Deus, Aleluia. leve essa solução para alguém. Glória a Deus. Lindo Deus. Aleluia. Para que você seja um bem-aventurado. Aleluia. Não só por ter conhecido a Jesus, mas também por ter compartilhado ele com alguém. Glória a Deus. Porque não há coisa maravilhosa como você ver um pecador se converter dos seus maus caminhos e dizer: Jesus, eu confesso ao Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Quero pedir para você se colocar de pé, eu quero orar por você, Aleluia. para que o Senhor continue mantendo o nosso coração queimando por missões, por salvação. Grande Deus. Aleluia, Jesus. Porque o nosso Deus, Ele cura, amém? Amém. Então, se chegar alguém aqui enfermo, Jesus pode curar, sim ou não? Amém. Ele liberta, não liberta? Sim. Chegar alguém aqui oprimido, aprisionado, Ele pode libertar, sim ou não? Aleluia, sim. Sim, Ele é Deus. Só que se você olhar para a Bíblia, toda vez que alguém chegava doente diante dele, ele não dizia assim, ó, a tua fé te curou, dizia? Não. Ele dizia, a tua fé te Salvou. porque ele tem mais do que cura. Ele tem mais do que Aleluia. libertação. Ele tem mais do que qualquer Aleluia. sinal e maravilha. Oh, Pai Santo. Ele tem salvação. Deus eterno. Aleluia. Então que nós entendamos que a mensagem que seja sempre pregada através da nossa vida é: Ele cura, Aleluia. liberta, mas o mais importante é que Ele salva. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia. Ele salva. E Ele vai salvar. Oh, Deus. Amém? Aleluia. Vamos orar? Amado Deus e eterno Pai, Senhor, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti a Tua igreja, Senhor. Pai, em nome de Jesus, e peço a Ti nessa oração, Senhor, que visite cada coração. E que, Senhor, cada um desse coração, ó Pai, continue queimando por salvação.
Continue, ó Pai, queimando para a conversão de alma, Senhor. Para que possamos compartilhar o caminho. Aqueles, Senhor Jesus querido, que ainda não conhece, que não sabe, que não viveu, que não experimentou, Pai, aquilo que nós vivemos na Tua presença. Porque hoje nós entendemos de que tudo o que nós estamos vivendo realmente foi o Senhor que fez. E que se nós olharmos para trás, entenderemos como Pedro, de que não há mais nada para nós. Pois só o Senhor tem as palavras de vida. Não adianta, Senhor, tentarmos, ó Pai, fugir como o filho pródigo. Pois vai haver a situação em que cada um entenderá que o melhor lugar é na casa do Pai, é nos braços do Pai, é na presença do Pai. Senhor, em nome de Jesus, capacite a cada dia mais a Tua igreja para que possamos ser agentes de salvação e que através de nós, pessoas venham viver o sobrenatural na Tua presença. Pai, eu te peço, Senhor, essas bênçãos, Senhor, e eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. E as palmas louvam o Senhor. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós.